Observando o interesse dos alunos por tecnologia, principalmente com áudio, vídeo e imagem, será uma ótima oportunidade de trabalhar esse tema em sala de aula, para ampliar seus conhecimentos e até mesmo entender como esses recursos são produzidos e distribuídos, perceber o trabalho e dar a devida importância que uma produção com esses recursos merece. A linguagem audiovisual pode fazer a síntese da imagem, dos sons e do texto verbal. A linguagem audiovisual é bem representada em nossa sociedade, pelos meios de comunicação já bastante conhecido e aceito por muitos, como é o caso da TV, cinema e internet. Para desenvolver esse trabalho, é necessário alguns materiais disponíveis. Um item muito interessante para a realização desse trabalho é mapear equipamentos disponíveis para trabalhar em sala de aula. O celular é uma boa opção. A maioria já possui câmera de vídeo e editores, que podem auxiliar no trabalho pedagógico. É bom conferir se a escola possui outros equipamentos que podem servir como recursos de apoio. No caso, equipamento de filmagem, filmadoras digitais, equipamento de captação de som, no caso, microfone de lapela, multidirecionais, etc. Computadores com placa de vídeo, software de edição audiovisual, entradas e saídas USBs, HD com bastante capacidade de armazenamento e bastante memória RAM. Estudo de filmagem opcional, sala de exibição com equipamentos para ampliação do som opcional, mas bastante interessante, caso se queira projetar material audiovisual para os alunos. Um outro item bastante interessante para esse trabalho é explorar o potencial dos alunos para criar vídeo. Assistir vídeos torna o currículo mais dinâmico, mas inverter os papéis e fazer os alunos se tornarem produtores de vídeo potencializa ações como colaboração, empatia, incentivo e criatividade, potenciais e habilidades essenciais ao mundo contemporâneo, além de aproximar os estudantes do aprendizado. Uma etapa necessária será o planejamento. Não basta apenas liberar o uso do celular, é preciso realizar um bom planejamento e ações com objetivos claros, propiciando trabalhar com resoluções de problema, propor etapas de trabalho, pesquisa, elaboração de roteiros, pré-produção, gravação e edição, combinar processos, dividir tarefa e estabelecer prazo para que os projetos se concretizem. Ao final do processo, avaliar as produções para possibilitar novos aprendizados. O próximo item é a produção audiovisual. Escolher o formato, gênero e aspectos gerais. De início é preciso definir o que os alunos querem produzir, audiovisual. Há vários tipos de formatos e gêneros audiovisuais que podem servir de parâmetro. Pode ser um programa informativo, um pequeno telenoticiário, um videoclipe, a encenação de um conto ou um mini documentário. É importante que os alunos tenham assistido a alguns produtos audiovisuais para terem uma melhor noção daquilo que pretendem e o porquê da escolha daquele formato e gênero. Mas no final das contas, as finalidades básicas do material audiovisual tendem a ser duas: informativo e entretenimento. Ressalte-se que essas características podem caminhar junto, não precisam ser incompatíveis entre si. É também interessante fazer os alunos perceberem como são construídas as diferentes relações entre texto verbal e imagem dos produtos audiovisuais. Quanto à ênfase e à informação, a imagem tende a cumprir funções descritivas de pessoas, ambiente e acontecimento, enquanto o texto verbal, oral ou escrito cumpre funções denominativas, identificar pessoas, locais, data, motivos e etc. Já no caso de um produto audiovisual ficcional, a ênfase verbal é nos diálogos, enquanto as imagens mostram ações.
A leitura comparativa de pequenos fragmentos audiovisuais, noticiários, novela, filme, game show, desenhos animados, etc., em sala de aula auxilia nesse tipo de percepção. Além disso, é importante que os alunos percebam a importância crucial de outros elementos da linguagem audiovisual, como o uso ou não de cores, o papel da iluminação e das sombras, etc. Finalmente, é importante fazer com que os alunos prestem igual atenção ao uso do som, em particular música, vinhetas e efeitos. Planejamento da produção audiovisual, etapas e processo. Uma vez tendo consumido de modo técnico o material audiovisual e tendo definido os formatos e os gêneros a serem trabalhados em sala de aula, é preciso tomar outras decisões. Quem vai filmar, seja para representar, para entrevistar ou para mediar um debate. Quem poderá ser entrevistado? Qual assunto a ser abordado? Onde serão feitas as gravações ou entrevista, na escola ou fora dela? Quanto tempo será gasto com cada entrevistado? Há material visual de apoio? Outras imagens audiovisuais ou fotografias? Quem irá fazer a edição do material, colocando-o em ordem? Programas radiofônicos e televisivos, por mais coloquiais que possam parecer, na verdade são resultado de um roteiro prévio. É importante definir já no roteiro se o material será sequenciado ou compilado. Uma sequência prevê uma ordenação do conjunto das imagens e informações verbais. Uma compilação, por sua vez, indica que haverá reunião de informações audiovisuais, sem necessidade de ordem cronológica nas gravações. Esse aspecto é fundamental, tanto para a captação da imagem, quanto principalmente para o momento da edição. Outro aspecto fundamental é que o roteiro ajuda a visualizar aquilo que ainda não existe, e justamente por isso ele é tão importante. De posse de um roteiro, podemos enfatizar as partes mais urgentes ou difíceis de serem filmadas, primeiro, deixando para depois as partes mais simples. Em outros termos, as partes de um produto audiovisual não são filmadas na mesma ordem que elas são exibidas. A própria noção desse processo é importante. A formação crítica dos alunos diante dos produtos audiovisual é importante que conste também do roteiro passagens relacionadas às falas e aos usos de música e som no produto audiovisual. Se o aluno forem fazer entrevista, é sempre importante proceder em relação aos entrevistados, procurar saber antes de ligar a câmera se a pessoa que quer ser filmada ou não, indicar a finalidade daquele material informativo, documentário, pesquisa e audiovisual, etc. Deixar claro qual o tipo de informações que eles querem saber daquela pessoa. Procurar saber se eles poderão gravar de novo com a pessoa caso o material não tenha ficado bom naquele momento posterior. Solicitar que os entrevistados tentem ser sintético e objetivo, detendo-se exclusivamente nas perguntas. Deve-se ter em mente ainda que a câmera de filmagem tanto pode inibir quanto fazer uma pessoa falar demais. Um bom exercício é treinar a fazer entrevista com os próprios colegas. Mas há uma outra etapa embutida na feitoria do roteiro. É a pesquisa, que serve de auxílio para o desenvolvimento do conteúdo audiovisual, seja um material noticioso, um documentário ou um docudrama, uma encenação dramática audiovisual. Sempre é preciso o suporte de um material de pesquisa. Nos dois primeiros exemplos, as informações servirão de matéria-prima para a busca de outras informações, visando a produção de conhecimento. Quando o docudrama é a pesquisa, pode, por exemplo, levar informações históricas no século XIX, década de 1960, geográficas, modo de falar, gírias e sotaques, ou culturais, modo de se vestir,
Em suma, o roteiro auxilia a pensar a forma do produto audiovisual, a pesquisar, a pensar no seu conteúdo. Numa produção audiovisual, elas tendem a se fundir, uma vez que o roteiro necessita das informações que foram pesquisadas. Essas duas etapas, roteiro e pesquisa, envolvem apenas parte do planejamento. Na prática, é preciso considerar outros momentos, conforme se percebe no quadro. O argumento de respeito à ideia inicial deve ser o mais sucinto possível, resumindo em poucas palavras. Se for um texto informativo, tende a vir em forma de pergunta, por exemplo, como é gasto o orçamento de uma escola em um mês, ou como um professor prepara uma aula. Se for um texto ficcional de entretenimento, tende a vir em forma de sinopse. Por exemplo, a história narra a aventura de um garoto do interior que se perde do pai numa cidade grande e que fará de tudo para reencontrá-lo. Durante sua aventura, faz novas amizades e aprende novas experiências. A partir dessa ideia inicial, as sugestões, críticas e opiniões vão surgindo naturalmente, e esses argumentos vão se expandindo a partir do roteiro. Deve-se existir a pré-produção. Pré-produção. Etapa que consiste em preparar o material audiovisual antes de ele ser filmado. De um lado, é uma etapa na qual as pessoas deverão ensaiar seus textos e falas, diante ou não das câmeras, percebendo a extensão deles, se há cacofonias ou duplos sentidos. De outro lado, é quando são definidos os locais e os horários das gravações, o que é importante tanto para a equipe de produção quanto para os entrevistadores, convidados, etc. É também quando se faz o levantamento do material sonoro a ser utilizado no produto audiovisual, músicas, efeitos sonoros, vinhetas. Uma vez definidas todas as informações obtidas na pré-produção, é a hora de gravar o material. É sempre importante ter foco no material a ser filmado. Para não perder tempo nem espaço na memória do computador, é sempre importante identificar cada trecho de gravação, de preferência com o nome ou expressão adotado no roteiro. Por exemplo, entrevista com convidado X, data, local, cena. Essa identificação deve vir tanto no início da gravação, oralmente, ainda que a claquete mantenha seu charme e utilidade. Também servir para nomear o arquivo que será transferido para o computador. A finalidade é identificar rapidamente a que se refere aquela gravação, a fim de acelerar o processo de montagem do produto audiovisual. Isso é importante porque nem sempre as filmagens se dão em ordem cronológica. A pós-produção é uma etapa posterior à produção. É nela que pode ser feitas alterações de imagens e sons, acréscimos de créditos musicais, efeitos sonoros, efeitos visuais e vinhetas. De posse de todo o material necessário, é a chegada da hora da edição. Edição. A definição para a edição é clara e simples. É a tarefa de selecionar, cortar, emendar eletronicamente os trechos gravados. Ela deve seguir, em parte, aquilo que foi previsto no roteiro, ou seja, a ordem do material gravado e selecionado. Mas, por outro lado, é preciso também verificar
dado do material em termos de imagem e de som. Em geral, imagens tecnicamente ruins ou pouco informativas acabam sendo eliminadas no processo de edição. Se as imagens forem ruins, mais informativas, em certos casos, podem ser usadas. E se o som for ruim, mas as imagens forem boas, pode-se usá-las fazendo uso do recurso comum na esfera audiovisual, a gravação da voz em off, que nada mais é do que a gravação posterior da voz do locutor para acompanhar as imagens. Aqui as experiências com rádio são bastante válidas. Além disso, na edição devem ser também eliminados seguinte tipos de cena: cenas repetidas ou bastante parecidas, gravações de pessoas errando durante a entrevista ou não falando para a câmera. Por outro lado, é possível também inserir imagens não captadas, fotografias, cenas de outro produto audiovisual, imagens antigas, desde que sejam creditadas. Além disso, é possível também colocar outros tipos de imagem, como mapas, diagramas, gráficos e animações feitas por computador. O trabalho de edição deve ser bastante cuidadoso. Inicialmente, deve trabalhar com dois tipos de material: o gravado, chamado tecnicamente de material bruto, e o que será montado. É sempre importante manter cópias do material bruto, facilmente identificável no computador. É a partir dele que a pessoa responsável pela edição deve criar outro arquivo, montando o material final e de posse do roteiro. Deve-se, antes de ver todo o material gravado, anotando o que está de acordo com o previsto, verificando o que vai ser aproveitado e como sugerido o material a ser inserido. Exibição. Finalmente, é preciso fazer a exibição do material produzido. Muitos tendem a disponibilizar seu material através da internet, em sites como o YouTube, e a partir daí compartilhar o arquivo nas mídias sociais. Por outro lado, pode ser interessante a experiência de assistir coletivamente ao material produzido, num ambiente que permita boa exibição, boa audição ao final da exibição. Debates sobre o material produzido, o conteúdo, a qualidade, informação, capacidade de entretenimento são bem-vindos.